Olá, professor. Eu sou o Paulo. E eu sou o Luiz Carlos. No caso, nesse trabalho a gente utilizou os vídeos do Breakers como base, aqueles vídeos que tu passou. No caso, utilizamos com base o vídeo que ele mexe no Terrain Generator. Não por Mesh Generator, mas usando o Terrain próprio da Unity. No caso, aqui dentro do código, as variáveis, o Luiz vai aprofundar elas mais para frente. É, Aqui já começa no Start. Acho melhor até a gente começar ao contrário, para já não ter dúvidas. Essa void aqui, esse float, ele acaba gerando as alturas das colinas utilizando um Perlin noise, no caso um noise. Ele aleatoriza coordenadas x e y conforme a altura e a largura da seed. Pegando esse calcular alturas aqui, ele vai no gerar alturas, assim jogando esse gerar alturas num número xy de alturas próprio, num float, para o gerar terreno logo acima, que esse gerar terreno ele é colocado a resolução dele conforme a largura, o tamanho dele conforme a altura, profundidade e largura que vão ser definidos lá nas variáveis, e ele seta as alturas conforme a geração de alturas aqui. No caso, esse set height seria as colinas, lagos, etc., conforme for a viabilidade do terreno. No caso, aqui também tem esse gerar água, que foi um outro terreno que eu implementei ali dentro, nós implementamos ali dentro da Unity apenas para gerar alguns lagos e coisa e tal, e uma água com shader, que segue a mesma base de resolução e tamanho do mapa, no caso, mas ele não tem geração de altura. É, no, no Start aqui, ele atualiza automaticamente, randomicamente no caso, né, a seed, tanto em X, tanto em Y, para gerar sempre um mapa diferente do mapa anterior. Então, toda play que tu der, ele vai gerar um mapa aleatório. E no caso, ele já chama para gerar o terreno com base nesse void aqui de baixo de terreno data. A mesma coisa acontece dentro do update quando clica no botão de atualizar dentro das variáveis. Isso o Luiz vai demonstrar mais para frente. E no caso da movimentação do player, da mesma forma, as variáveis. Aqui é pegado todo o input de WSD e transformado numa direção normalizada. Então eu normalizo o input para que a direção fique mais constante. Depois eu seto a gravidade do player para que o player ele não fique voando por aí. Para não se alongar muito, essa parte aqui do código é basicamente a movimentação do personagem utilizando o ângulo da câmera, aí a velocidade e a direção. Então, se a pessoa está olhando para uma direção, aquela direção vai ser sempre a parte da frente. Então, quando a pessoa aperta W, o personagem vai andar para aquela direção. E por fim, o respawn dos personagens, que quando o personagem passar de tal altura, ele volta para o respawn dele para que ele não caia do mapa. Aqui dentro da Unity, a gente tem algumas variáveis que são o tamanho do mapa. A largura pega por base os múltiplos de 8. Então, se colocar um número múltiplo de 8, o tamanho do mapa é alterado. E eles têm que ser do mesmo tamanho, senão eles podem ocasionar em erros. E se aumentar as variáveis x ou y da seed, o mapa é modificado pelo noise estipulado na programação. A outra variável é a profundidade, que determina a escala y das colinas e dos lagos. E por último a escala, que determina as escalas x e z, aumentando a quantidade de colinas no mapa. Lembrando que também outro tópico que a gente utilizou aqui apenas para demonstrar o mapa mesmo, foi a questão de dois implementos a mais, que foi o Flat Toolkit, que para fazer água, mas com shaderzinho, e deixar ela mais bonita. E o mapa a gente utilizou um outro package, no caso, que foi esse Procedural Terrain Painter, que ele implementa a textura por base da altura do mapa. Então, que seria muito útil para a gente para demonstrar essa questão de alturas, as alturas serem de texturas diferentes. Aí aqui no caso do play, o personagem ele se movimenta normalmente, como pedido, e conforme tu olha, ele anda para onde você olha. Se eu voltar no caso, e o personagem nosso é um personagem simples, mas com muito carisma.
Obrigado, professor. Esse é o nosso trabalho.